Olá, eu sou o Luís Costa Branco e este é o Mobiboom, um podcast para os que gostam de mobilidade, com bicicletas, motos, carros ou comboios. Com a Quinto, a mobilidade é simples, sustentável e feita à sua medida. Renting automóvel, aluguer mensal ou diário, sempre flexível e com tudo incluído. Combinamos inovação e conveniência para tornar a gestão da sua frota ainda mais fácil. Pode marcar serviços online ou via WhatsApp e até gerir carregamentos de viaturas elétricas na app. Quinto, soluções de mobilidade flexíveis. Saiba mais em quinto.pt. Esta semana tenho comigo Dina Aguiar, administradora executiva da Parque Tejo, do município de Oeiras. O tema deste episódio é Como se anda em Oeiras. Dina Aguiar, bem-vinda. Oeiras é conhecido por ser um dos municípios com maior qualidade de vida, mais inovadores. A minha pergunta é se é fácil para a Parque Tejo fazer a pedagogia da mobilidade suave. Antes de mais, muito obrigada e parabéns por criarem este espaço para podermos discutir mobilidade, que é um tema tão transversal e necessário. Efetivamente, em Oeiras, aquilo que temos feito é ter um plano estratégico muito presente. A Parque Tejo acaba por acompanhar aquilo que é a estratégia do município e o que nós queremos em relação àquilo que efetivamente é a cultura que nós estamos a fazer. Nós temos aqui 2 eixos estratégicos para trabalhar. Temos algo muito imediatista e, portanto, soluções que nós temos que encontrar para a quantidade de viaturas que se desloca e que se concentram no concelho de Oeiras, e temos preparar o futuro, não é? Estas soluções imediatistas de infraestrutura, onde nós agora consideramos as soluções do Cardinal, portanto temos a Liós, temos a Satu, temos a ferrovia e temos o BRT na A5, são projetos que resolvem no imediato aquilo que é a quantidade de viaturas que se desloca para o concelho de Oeiras, e depois temos que preparar o futuro naquilo que é essa pedagogia de pensarmos soluções alternativas àquilo que é o conforto da nossa viatura, não pensarmos que temos sempre que fazer todas as nossas deslocações com o carro, naturalmente mais confortável, e portanto começamos com o Oeiras Move Escolas a mudar esta cultura dos pais, das crianças. O que fazemos dentro do Oeiras Move Escolas são 4 projetos, têm a ver com Bike Bus, Pedibus, o cartão escolar municipal, fiscal por um dia e escola de mobilidade. O que se pretende é devolver a rua também às crianças, é podermos ter crianças que vão para a escola de bicicleta, para a escola a pé, e nós conseguirmos preparar os pais para esta possibilidade. E a exploração dessa possibilidade, no concreto, por exemplo, o Bike Bus implica obviamente o envolvimento inicial dos pais para perceberem que há possibilidade de se fazer o percurso de bicicleta com os miúdos que vão para a escola e que é essencialmente seguro, não é? Certo. Esse é o desafio. Primeiro, conseguirmos chegar aos pais. Naturalmente, a logística toda das famílias acaba por não ter tanta atenção às vezes para estes projetos. Também temos a realidade de pais que estão muito ativos nestas matérias e, portanto, é fácil chegar a estes pais, mas efetivamente é aquela que é a dificuldade nestes projetos e nestas implementações, mas que está a ser possível. O Bike Bus tem o acompanhamento de uma parceria com a Bicicultura para garantir a questão dos trajetos, dos horários, das paragens e funcionar efetivamente como um transporte, um autocarro. E qual é que tem sido a reação dos pais ou dos encarregados de educação? Tem sido muito positiva. Em crescente, nós começámos o projeto piloto no ano letivo 24-25 no final. Transportámos mais de uma centena de crianças. Este ano letivo já o começámos em setembro. Alargámos a 9 escolas do concelho. Portanto, começámos com 4, com 5, vamos com 9. 4 agrupamentos. Este ano letivo já temos mais de 111 crianças inscritas, 12 circulações. E, portanto, quando os pais veem acontecer, é difícil captar para a apresentação, mas quando os pais veem acontecer, quando as crianças têm a dinâmica de chegar à escola com muito mais capacidade de concentração, já muito mais ativas, naturalmente, porque chegaram à escola de uma forma completamente diferente e muito divertida, e, portanto, quando isso começa a acontecer, aí sim nós começamos a ter a atenção dos pais e aí já conseguimos ter o sucesso dos projetos. O Pedibus replica um bocadinho isto, só que a pé, não é? Exatamente. Digo eu, não há muito a desenvolver. E aqui na alternativa, normalmente, nós fazemos isto uma vez por semana, porque é pedagógico. O que nós queremos é que depois as famílias consigam organizar-se para que isto seja uma realidade nas famílias de todos.
e portanto nós fazemos uma vez por semana um bike bus e o pedibus. Na verdade, normalmente as crianças participam nos dois, ou então aquelas que logisticamente a bicicleta não é possível, porque às vezes há constrangimentos que nós nem pensamos, como não tenho onde guardar a bicicleta em casa, não tenho bicicleta, e nós tentamos ir resolvendo todas, mas depois, efetivamente, por uma questão de logística, acabam por optar mais pelo a pé. Para nós está fantástico desde que pensemos uma outra alternativa que não o carro, e isto melhora muito o constrangimento dos desenvolventes das escolas e, naturalmente, o sucesso escolar também. A Dina falou aí do cartão municipal escolar. Que impacto é que tem na forma como os alunos, na forma diferente como os alunos olham para a mobilidade? Eu acho que em todos estes ecossistemas é importante pensarmos que quanto mais fácil for para o utilizador, mais sucesso teremos. E, portanto, vão removendo barreiras, não é? Mentais, barreiras, muitas, não é? Muitas, naturalmente, porque isto é uma questão cultural e é aí que temos que trabalhar. E, portanto, o cartão é mais uma vez esta solução que pretende simplificar a vida. Já existe o cartão para a utilização normal da escola, já está refeitórios, portaria, etc. As refeições, etc. E depois existe para o transporte público também, que já está integrado, portanto, os alunos de Oeiras que já têm o cartão conseguem utilizar o transporte público com o mesmo cartão. A ideia depois também é que isto cresça para a questão do bike sharing, para tudo aquilo que sejam contabilizações que nós conseguimos fazer com os projetos Bike Bus e Pedibus, para terem desconto em algumas infraestruturas como cinema, museus, serviços do município. Isso é o doce e o acesso que se junta ao projeto, não é? Exatamente. E porque assim também promovemos deslocações, claro, que os retiram do isolamento que hoje em dia também acontece e das tecnologias, e das consolas, vamos, não é? vamos lá conhecer o território, sim. Quanto à escola de mobilidade, para gerações um bocadinho mais antigas, digamos, soa um bocadinho estranho ter que ensinar com uma escola, quase como se fosse uma escola normal, de currículo normal, a andar de bicicleta, porque antes era um tio, um avô, um pai, um irmão mais velho que nos colocava na bicicleta e agora safa-te. Mas não, agora é preciso mesmo ensinar, a pedalar, etc. É verdade, existe aqui um paradigma que realmente temos que nos habituar, mas efetivamente surgiu esta necessidade e hoje em dia até percebemos que há muitos adultos que também não sabem andar de bicicleta. Mas o município de Oeiras tem nas suas escolas já um programa para ensinar as crianças a andar de bicicleta. É efetivamente incrível que seja uma necessidade, mas isto está a acontecer e daí também ser tão importante existirem estes projetos, porque é efetivamente necessário devolver esta necessidade das crianças aprenderem a estar na rua, a brincar, a perceber que o isolamento de casa e das tecnologias, ainda que mais fácil para a logística, não é uma solução viável. É preciso também combater, e é a pergunta que eu lhe faço, esta ideia um bocadinho preconceituosa que há de que o espaço público é um espaço onde há muitos perigos, porque se compararmos de uma forma obviamente muito abstrata com aquilo que existia há 20, 30, 40 anos, os perigos serão mais ou menos os mesmos, não é? Exatamente. E eu e a Dina andávamos na rua e não nos terá acontecido nada de especial. Exatamente. Os perigos são os mesmos, naturalmente. Hoje em dia acontece muito os receios e ainda assim, apesar dessa existência, aquilo que se tenta fazer nesta estratégia global também criar as infraestruturas necessárias para o sentimento de segurança que é necessário. Nós defendemos muito que a utilização da bicicleta também pode ocorrer sem ser só em ciclovias e os trajetos de bicicleta acontecem na estrada também, naturalmente é preciso pensar o circuito, mas acontecem, mas ainda assim a estratégia global é que exista um crescimento de ciclovias e da infraestrutura envolvente às escolas neste projeto. Existem 19 km de ciclovias no município e pretende-se crescer para 90 km de ciclovias. Em quanto tempo? Ligando até final de 2028, ligando aqui também os centros empresariais, ligando as escolas e todo esse ecossistema é importante para que efetivamente a mobilidade resulte. Nós temos sempre aqui vários eixos culturais, infraestruturas, capacidade de oferta e tudo isso tem que funcionar, a tecnologia para facilitar também todas estas interações. Tudo isso a funcionar é que efetivamente cria uma solução de mobilidade para as pessoas. Dina, quando fala em novas ciclovias, não é só pintar as estradas com um bocadinho de verde, não é? Não é só pintar. É segregar vias para a bicicleta, alterar algumas das estradas existentes, sim, é isso? É mesmo ciclovias quando nós falamos nestes quilómetros é mesmo de ciclovia. Depois existem naturalmente muitas soluções que permitem criar mais segurança para o utilizador da bicicleta, que não precisa de ser uma ciclovia e isso é defendido porque
não é possível criar ciclovias, a ligar tudo aquilo que são as circulações necessárias e, portanto, é necessário sensibilizar os automobilistas também, é preciso fazer pinturas que permitam esta circulação coabitar na mesma via o carro e a bicicleta, mas naturalmente quando digo este objetivo de ciclovias é mesmo de uma estrutura onde a bicicleta anda mais segura e a pé também. Dina, os transportes públicos em Oeiras aumentaram mais de 50% em 2023 com a Carris Metropolitana. O que eu lhe pergunto é se já há alguma métrica que permita avaliar o impacto ambiental dessa utilização acrescida do transporte público, ou se ainda é cedo? A Carris Metropolitana tem sido um parceiro muito importante nesta realidade e mais uma vez eu digo, o ecossistema todo a funcionar faz com que a utilização de transporte público também aconteça. A oferta que a Carris Metropolitana, em conjunto com a Parque Estético Município, acabou por conseguir promover, faz com que a utilização aumente naturalmente, porque o problema do transporte público de fundo é efetivamente a oferta que nós conseguimos dar, daí a importância da solução do Metrobus, a importância desta ligação dos projetos que constituem o Cardinal e que falávamos há pouco, porque efetivamente se as pessoas tiverem uma solução que seja uma real alternativa ao carro naquilo que é o tempo de deslocação, daquilo que é o conforto, é uma realidade e portanto a Carris tem conseguido crescer neste sentido da oferta que promove, indo de encontro à procura efetivamente que existe no município. Em termos de métricas, ainda é um bocadinho cedo, porque isto é um trabalho muito, muito a longo prazo. Os números crescem naturalmente. O impacto disso nas circulações ainda é difícil de se ver, porque existem mesmo muitas viaturas a entrar no Concelho de Oeiras e, portanto, precisamos de mais tempo e do ecossistema a funcionar de melhor forma para depois conseguirmos ter um impacto real nas estradas. Se olharmos para o município de Oeiras, percebe-se que tem ligações a outros municípios onde vive muita gente, não é? Cascais, Sintra, obviamente Lisboa, também de alguma forma olha para a margem sul do Tejo. Como é que se faz essa relação com estes municípios e que planos é que Oeiras tem no desenvolvimento de uma melhor mobilidade para as populações de toda esta grande área da Grande Lisboa? Sim, este é um tema muito importante, ou seja, o Leós e o Satu vão ligar aqui concelhos e estamos aqui a começar a trabalhar na travessia de Algés-Trafaria e que é muito relevante esta possibilidade de fazer a deslocação entre as duas margens das pessoas e que servirá naturalmente muito o Concelho de Oeiras. Ligar os municípios é de extrema importância, as pessoas não estão preocupadas se passar o limite, se há ali uma barreira que separa o Concelho e portanto, não estão preocupadas com isto, o que elas querem é efetivamente que isto aconteça de forma fácil, fluida, rápida e portanto é essencial nestes projetos esta concertação entre os vários municípios e isso tem acontecido, tanto com a ajuda do Governo, com a participação também de Lisboa, de Cascais e de Sintra, que efetivamente começa a ser um tema que está em cima da mesa e portanto naturalmente de forma muito fácil se percebe a necessidade e todos trabalham em conjunto. E é fácil afinar as estratégias entre os municípios? Querem todos o mesmo? Basicamente a pergunta é essa. Queremos todos o mesmo, que é ter um bom serviço público, servir bem as pessoas que passam, que vivem nos seus concelhos e, portanto, é de forma relativamente simples que se acaba por consertar todas estas soluções. Falou há bocadinho dos projetos de bike sharing, vão aumentar no município de Oeiras, incluindo, obviamente, aqui, além das bicicletas, as trotinetes? Sim, nós pretendemos, atualmente existem 11 estações de bike sharing, a ideia é que elas cresçam para 70 num curto espaço de tempo e, portanto, sim, e a disponibilização das bicicletas também nessas mesmas estações aumentar. Como é que falou aí há bocadinho da questão dos municípios, da ligação entre os municípios que estão à volta de Oeiras, o próprio município de Oeiras, mas passa muita gente que mora lá, trabalha noutro município, há muita gente que vem do município de Oeiras trabalhar para Lisboa e há assim que é o que é, toda a gente sabe isso, mas também há comércio, há turismo, há pessoas que passam de um concelho para o outro. Como é que se gera porque são interesses diferentes, digo eu, ou são sensibilidades diferentes para os temas mais micro. Como é que se gera tudo isto? Dentro da micromobilidade, a Parque Estético também tem acabado por ter aqui alguns projetos, nomeadamente o Vai e Volta, o Voltas e Versos, que são pequenos tuk-tuks que servem o comércio efetivamente. Portanto, é fácil para quem queira visitar o comércio ou deslocar-se,
chegar a um centro como Algés ou Paço de Arcos e depois fazer a sua deslocação. Isso é para outro tipo de um perfil diferente da população, ou não? É Mais para velho? quem vive, para quem passa e a utilização tem sido muito, nós nestes projetos já transportámos quase 20 mil pessoas e a utilização diária passa muito pelas pessoas de mais idade que acabam por, provavelmente estariam mais isoladas e não fazer determinada deslocação porque já não têm essa condição e nós temos aqui, e essa solução acaba por promover essa deslocação e assim também conseguirmos alimentar o comércio local, assim como promover espaços como o Parque dos Poetas e a Quinta da Fonte, que leva as pessoas a conhecerem este património do concelho de uma forma mais simpática e que com as suas dificuldades de mobilidade poderiam não o fazer. No fundo, o que está a dizer é que querem, de uma forma muito geral, ou generalizada, melhor, trazer mais pessoas para a rua, para o espaço público, para desfrutar daquilo que são as mais-valias do município de Oeiras. Completamente. É que conheçam o território, é que venham para a rua e é que a mobilidade não seja um entrave a que isso aconteça, que as pessoas não se isolem porque não têm uma capacidade de se mobilizarem no território. Esse é um grande objetivo. Em termos de espaço público, jardins, como estamos só a falar de mobilidade, espaço público implica esse desfrutar de jardins, das ruas que estão fechadas ao trânsito. Que planos é que há para um futuro mais imediato? Tudo aquilo que são as intervenções que o município tem feito hoje em dia no território e recentemente tivemos a inauguração de uma grande intervenção em Algés, onde, pensando-se aquela intervenção, foi criado também um espaço, um parque infantil, para que se consiga mais uma vez trazer as crianças para a rua e criar as infraestruturas necessárias para que a rua seja uma solução. Tentamos pedagogicamente, por exemplo, na questão do bike bus, que está em crescente, pedagogicamente explicar aos pais que nós temos um clima ótimo em Portugal e, portanto, não é a chuva nem o frio que deve afastar as pessoas da rua e, portanto, mesmo quando não estamos em pleno verão, é possível fazer estas deslocações, é possível vir para a rua e não é preciso ser tudo no conforto do carro. A Dina falou aí do comércio, fez-me despertar aqui uma pergunta que eu não tinha prevista, mas que tem a ver com, por vezes, o comércio, nomeadamente o local, resiste muito à ideia de se fechar ruas ao tráfego automóvel para promover a mobilidade pedonal. Argumentando sempre com alguns fantasmas que depois há estudos que comprovam que estão absolutamente errados. E esses estudos apontam que quanto mais pessoas andarem na rua, mais consumo há. E há N exemplos pela Europa fora desses casos. Há essa resistência? Sente essa resistência? Há zonas que efetivamente têm uma necessidade de se limitar o tráfego automóvel e de reduzir essa pressão e aquilo que se tenta fazer é sempre na mesma lógica de, fazendo sentido, criar a infraestrutura para que a circulação pedonal aconteça. Por vezes essa circulação pedonal tem que ser conciliada com a viatura, com o transporte público. Nós precisamos também de priorizar o transporte público. Existem vias... Além da logística, como é óbvio, quando se fecha ruas não é para deixar de haver transporte público, só logística. É exatamente. De retirar o automóvel privado, não é? E cada zona, cada rua tem a sua especificidade, tem os acessos que têm que ter àquilo que são os ativos que existem nessa circulação, mas aquilo que importa à Parques Tejo e ao município de Oeiras é efetivamente olhar para o território todo e criar as soluções consoante aquela que é a realidade daquele espaço. É preciso criar infraestruturas para, de forma pedonal, as pessoas poderem circular em segurança e de forma simpática. É preciso criar efetivamente soluções para priorizar o transporte público para que ele não tenha o constrangimento do trânsito e seja uma solução efetivamente real para as pessoas, porque hoje em dia, se eu pensar que transporte público vou demorar 1 hora e que de carro vou demorar 40 minutos ou 50 que seja, então eu vou no conforto do meu carro, claro. Porque se é para estar em trânsito, então estou no conforto do meu carro e, portanto, a solução passa efetivamente por todo o ecossistema funcionar de uma forma que as alternativas ao automóvel são uma realidade para as pessoas, porque a procura, porque a oferta responde à procura que existe sobre aquele transporte. Dina, para terminarmos, que tipo de mobilidade ou de tráfego gostaria de ver em Oeiras daqui a, digamos, 10 anos? Que tipo de mobilidade? Uma mobilidade muito mais sustentável, conseguirmos estes objetivos do PMUS que têm a ver com o aumento da utilização do transporte público, conseguirmos reduzir efetivamente a emissão de CO2 para que o nosso ambiente também
beneficie de todas estas medidas, conseguirmos ter uma cidade inteligente que, em termos de sensorização, de semaforização, priorize o transporte público, priorize as crianças na rua, consigamos que essa prioridade não seja só para o transporte público dos metrobuses que temos previstos, mas também para os nossos comboios de bicicletas, para os nossos comboios a pé, toda a cidade conseguir funcionar de forma a dar prioridade àquilo que são as alternativas mais viáveis em termos de sustentabilidade para o município e para o ambiente. Dina, obrigado. Este podcast do Expresso foi gravado e editado na Tail House. A identidade sonora é de Salomé Rita e a capa é de Tiago Pereira Santos, com fotografia de Matilde Fieschi. A coordenação está a cargo de Joana Beleza e a direção de João Vieira Pereira. Eu sou o Luís Costa Branco e volto na próxima semana. Siga a viagem. Com a Quinto, a mobilidade é simples, sustentável e feita à sua medida. Renting automóvel, aluguer mensal ou diário, sempre flexível e com tudo incluído. Combinamos inovação e conveniência para tornar a gestão da sua frota ainda mais fácil. Pode marcar serviços online ou via WhatsApp e até gerir carregamentos de viaturas elétricas na app. Quinto, soluções de mobilidade flexíveis. Saiba mais em quinto.pt.